Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É o medo da chuva que assustou o povo? O que aconteceu, gente? Teve alguma catástrofe na cidade? Jesus, diga assim: eu vim. E vou orar pelo que não veio. Amém. Irmãos, às vezes eu ia pregar, eu ia numas igrejinhas bem pequenininhas, eu falava assim: Jesus, eu vou chegar lá, vai estar só eu e minha mulher. Eu falava: eu vou dobrar o joelho. Todo culto eu ia, falava: vai ninguém. Aí eu falava: vou chegar lá, vou dobrar meu joelho, vou ficar 1 hora orando. Aí depois eu volto para casa. Irmãos, quem já teve problemas aí? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quando a gente tem problemas e o negócio aperta e aparece uma oportunidade de sair daquele problema, a gente faz de tudo. Sim ou não? Sim. Por que quando a gente serve a Deus e surge um empecilho, a gente não faz de tudo para deixar esse empecilho para trás? Eu tenho um monte de situações, irmãos, que poderia ser impedimento para mim não vir na igreja. Mas a gente tem que aprender com a palavra de Deus a deixar os tropeços para trás. Que existem coisas, irmãos, que a gente tem que estar atento. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu cheguei em casa, tinha acabado a energia. Eu falei: Jesus, na minha vez, tomei banho de água fria. Mas houve outra situação que falou: já que sem energia ele toma banho de água gelada, não tinha água. E eu fui do mesmo jeito. Fui do mesmo jeito. Irmãos, perseverar não é quando tudo vai bem. A palavra perseverar é quando as coisas vão mal. Perseverar é quando a gente não quer. Perseverar é quando está doendo. É quando parece impossível. Aí a gente persevera. Quando tudo vai bem é fácil. É fácil ir no mercado com o dinheiro sobrando, sim ou não? É gostoso no mercado com o dinheiro sobrando, sim ou não? Mas e quando ele está no conta-gota e você precisa ir comprar e sabe que não vai dar? É bom? Ah, não é bom, né? Você olha para a bolacha e diz: não pode. E você conversa com o carrinho, não é assim? Você olha lá para tudo aquilo que, aquela guloseima, você fala: não, carrinho, tu está de dieta. Você passa no açougue, aí você fala: picanha contra filé, coxão mole, patinho, costela, focinho, vai descendo. Aí você, salsicha. Carrinho hoje você não leva contra filé. Não é assim? Ou será que sou eu que vivi isso? Não, né? Irmãos, fazer as coisas quando tudo está bem é fácil. Agora, ser perseverante é quando está doendo, é quando está cansado, é quando não está aguentando mais. O que nós falamos muitas das vezes não muda nada. Deus, Ele olha nossas atitudes. Às vezes o cansaço vem, o sofrimento vem, não é para te destruir, é para revelar quem você é. O sofrimento revela a tua natureza, a verdade dentro de você. O sofrimento revela o teu amor. No sofrimento revela o quanto você ama a esposa, o esposo, os filhos, a igreja, os irmãos. O sofrimento, ele vai revelar muitas coisas. E às vezes a gente está desatento. Devemos ser perseverantes todos os dias, nos bons
e nos maus. Nem todos os dias vão ser bons. Às vezes a gente vem para a igreja só pela misericórdia. E às vezes a gente vem fervoroso para a igreja. Isso aqui é como uma montanha russa. Cuidado para não sair do carrinho. Subiu ou desceu não importa. O importante é que está no trilho. Mas se descarrilhar, talvez as consequências sejam trágicas. Amém? Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, livro a qual escreveu Marcos. O capítulo é o de número 3. O versículo que iremos ler é o de número 35. Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 35. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta. Você é da família de Jesus? Não entenderam não. Você é da família de Jesus? Então nós vamos analisar a luz da Bíblia. Se você é da família dele ou não. Às vezes a gente quer ser, mas a pergunta foi se é. Leia comigo. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus. Oh glória! Quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça por um minuto. Senhor meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos em Tua presença e pedimos a Tua direção, Senhor. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, aos nossos corações de maneira clara, simples, objetiva, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento. Louvado seja Deus. Aleluia. O verso 31 nos diz, o subtítulo é a família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. O verso 31 nos diz que chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estavam do lado de fora, e pediram para que chamasse, para que comunicasse a Jesus: olha, tua família está lá. Já recebeu aquela visita que bate no portão e alguém diz: é tua sogra. Hã? Aí você diz: pode entrar, essa é minha mãe. Mas nem sempre é assim, né? A família chega, Jesus ali assentado, ensinando, e alguém diz: olha, tua mãe, teus irmãos, o pessoal da tua família está lá, Jesus, lá de fora. E Jesus toma isso, quando olhamos para o texto, não que ele esteja desfazendo
de sua família. Mas ele vai fazer uma pergunta e vai colocar em grau de igualdade. O que é ser família? E é algo que muitas das vezes falta compreensão para muita gente. O que é ser família? Então nós devemos olhar para o texto e aprender com o que Jesus nos ensinou. E de maneira simples, irmãos, para que os irmãos compreendam o propósito de Cristo, o objetivo dele aqui na terra, foi a família, foi o corpo, foi a igreja. E é isso que muitas das vezes a gente tem olhado e não tem encontrado. O verso 32 diz: e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. A resposta de Jesus foi: quem é minha mãe e meus irmãos? Imagina todo mundo atônito naquele momento. Ele sabe quem é a mãe, sabe quem é os irmãos, mas por que a pergunta de Cristo? Porque no meio da multidão sempre tem aqueles que são verdadeiros, são sinceros e realmente querem buscar a presença de Deus. E também tem aqueles que estão ali só por estar curiosos, incrédulos, maldizentes. Porque na trajetória de Cristo, em muitos lugares, os fariseus, os escribas, sempre enviavam alguém para ficar, como o povo diz, curiando o que ele estava fazendo, ou o que ele ia fazer. Não estava ali de coração aberto para receber a mensagem, o evangelho, o ensinamento. Estava ali como um detetive. Você acha que é diferente dos dias de hoje? Tem gente que vem aqui na igreja só para... vou lá para ver se acontece mesmo. Tem gente que vem e para dentro da igreja porque acha que é um show. E nós devemos estar atento com isso, porque o que Jesus falou nos abre os olhos para a gente reconhecer a família. Quando ele diz quem é, agora você imagina todo mundo olhando. Aqui, quando o Senhor Jesus, ele responde, no verso 34, diz assim, ó, e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus, eis aqui. Irmãos, o próprio Senhor pergunta e o próprio Senhor responde. Quem é? Eis aqui quem é. Estão diante de mim quem é. Agora imagina a curiosidade daquela multidão. O que Jesus quer dizer com isso? Quem é a família dele? A mãe dele está ali, quem é a mãe? É que nós, seres humanos, nós olhamos e nós temos o hábito de dizer assim, vou dar um exemplo, já viu criança, como que criança lida com os adultos? Ô tio, ô tia, aí você olha assim, tem uns adultos que dizem assim, sou teu tio não, menino. Tem mulher que olha assim, ela tá amarga com a vida, tu lá por acaso é da minha família, é? Te conheço, coisa feia. É assim ou não é? Mas se o menino for bonitinho, fala, vem aqui com a tia. Se ele for feio, perdeu a tia. Não é assim? É assim que vocês fazem? Olha, cuidado, hein? Por que a criança não tem essa percepção de vínculo sanguíneo?
Por que que a criança não tem a percepção do vínculo? Para a gente, família é só o que nasce na mesma linhagem, o mesmo sangue. O problema é que se o meu sangue for ruim, vai nascer um monte mesmo igual. E se o teu não for bom, está povoando a terra com essa coisa ruim. É assim ou não é? E aí, por que que ele não tem essa percepção? Porque ele é inocente. A criança inocente, ela não está preocupada com genealogia. A criança inocente, a criança pura, ela está preocupada com amor. Porque criança se aproxima de quem trata bem. Criança se aproxima de quem recebe com os braços abertos. Vou dar um exemplo. Tem uns irmãos aqui que ganham criança dando doce. E as crianças, elas vêm, porque a percepção dela é no amor. Às vezes o adulto nem abraça, mas a maneira que ele olha, ela se aproxima. E é algo que passa despercebido. Então a multidão olha para Jesus e diz: a mãe está ali, o irmão está ali, a família dele, por que ele está perguntando isso? Porque ele não está olhando para o laço sanguíneo, ele olha para o coração. Jesus, todavia, ele olha para o que está dentro. Ele conhece a falsidade, a hipocrisia, aqueles que verdadeiramente querem algo com Deus e aqueles que não querem. Por isso que a comparação é a família. E a pergunta é simples: quem é minha família? E o texto vai responder quem é a família de Deus, quem é a família de Cristo. A gente tem um costume de quem a gente não gosta isola. É só eu ou vocês também? Ah, lá, tá vendo? É só falar, é só eu, vocês também aqui, ó. Não gosta da cara, olha feio pra mim, vai ficar de canto, não é assim? Mano, é assim que a gente aprendeu. Mas foi assim que Jesus ensinou? Por isso que tem que nascer de novo, irmãos. Nicodemos não entendeu quando ele falou. Trem é difícil demais. Você sabe por quê? Porque a gente passou uma vida sendo carrancudo. Aí aprende a Bíblia, tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Você queria bater, agora você tem que falar: não, eu vou orar. Mateus 5, 44, 45. Ora pelos que te maltratam, te perseguem, te calunia. Não é fácil não, irmãos. Não é não. Jesus agora está olhando, está todo mundo dizendo: nossa, a família ali. Ele está perguntando isso. Qual é a missão de Jesus? Qual é a vontade de Jesus? Um dia eu fiz uma oração e eu cansei de tentar entender a igreja. Coisa difícil é a igreja. É difícil, irmão. Eu vou te falar porque que é difícil. Porque quando o A está bem, o B está mal. Quando o B conserta, o Z lá atrás está dando trabalho. Quando você chega no Z, a letra C começou a pular igual pipoca. Quando você chega na letra C, irmãos, o negócio desanda de novo lá no meio do alfabeto. Aí você fala: Jesus! Aí eu olhei para tudo isso, eu falei: Jesus, me ensina a amar como o Senhor ama. Porque é só o Senhor para suportar. Então me ensina, Senhor, porque eu não sei. Me ensina a amar. Irmãos, qual é a missão? Quando fala de rebanho, quando fala de aprisco na Bíblia, fala de um povo. Quando o Senhor diz: o meu povo zeloso de boas obras, irmãos, nós devemos entender que o Senhor está além da aparência humana, está além da religião, está além do nosso raciocínio limitado.
Porque tem gente que quer impor para Deus o que Deus tem que fazer. Tem gente que fala, não, Deus é assim. Acabou de nascer e acha que pode mudar o universo. Jesus, ele vai ensinar algo tremendo aqui. Glória a Deus. Ele traz no verso 33, quem é minha mãe e meus irmãos? E no 34, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Oh glória. E no 35, porquanto qualquer, aí ele responde, bem claro, porquanto qualquer, não se sinta de fora não, tá? Porquanto qualquer que fizer a vontade, esse é meu irmão. Opa, para mim ser da família, tem uma vírgula que separa. Lê aí na tua Bíblia e vê se está escrito a mesma coisa. A graça é para todos, pastor, sim. O céu não. É para todo mundo, né? Não. É só para quem quer ir. Quem não quer ir, não vai. Leia aí comigo. Porquanto. Não. Lê comigo. Porquanto. Qualquer que fizer. Pega isso. Fizer. O que é fizer? Qualquer um que fizer a vontade. Está escrito isso aí? Aí tem uma afirmação aqui. Esse. Esse. Está no plural? É esses ou é esse? É esses ou é esse? Olha para a tua mão. Abre ela. Abre, olha para ela. Fala, esses dedos. Quantos são aí? Agora faz assim. Esse dedo. Quantos são? Mas tem 5. Por que você está excluindo os 4? Está na tua mão. Deu para entender? Sim. Pastor, mas o que tem a mão a ver com o evangelho? Irmãos, aquele que é mão, a Bíblia diz, não pode ser pé. Eu quero que você entenda uma coisa. O que é mão? O que é mão? Dedo é mão? Perdi a mão? Só foi um? Toda vez que eu olhar ele amputado, eu vou lembrar que um dia teve um, mas a mão ainda está? Então quando a Bíblia diz que aquele que é mão, ainda que ele seja mão, ele não é sozinho. Aquele que é pé tem os dedinhos. Então ele não anda só. Então no corpo você não é sozinho. Mas para ser da família, você é único. Não entendi, pastor. Para mim dizer pai, para mim dizer meu irmão, meu Senhor, a Bíblia diz que o Senhor nos ensina que tem que fazer a vontade. Tem gente que diz assim, meu amigo Jesus, eu sou da família, eu sou filho, mas faz as obras do diabo, tu não tem parte com ele.
Muitas pessoas não querem dizer isso. Vou ser mais claro. Eu consigo. Vamos lá. Tem muita gente hoje que está vivendo assim. Vamos para a igreja na sexta. Mas por que na sexta? Porque o culto é bom? Não, porque sábado tem funk. Vamos para a igreja domingo de manhã. Por quê? Porque à noite tá uma baladinha lá no bar, lá nós não pode perder. Vai fazer o que sábado à noite? Aí os irmãos conversando na igreja, né? Vai para Santa Ceia, mas depois da Santa Ceia vai tomar uma. Aí quando não sai, vai pregar. Tá com pressa, varão? É porque a amante não pode esperar muito tempo lá onde marcou o encontro. Irmãos, é um negócio assim que as pessoas não querem falar, mas é uma realidade. Esse irmão, essa irmã pode estar dentro da igreja, sim ou não? Sim. Mas ele é um filho de Deus? Não. Ó, tá igual a escola mesmo, hein? Rapaz, glória a Deus. Não é por quê? Porque a vontade de Deus é seja adúltero? Seja mentiroso? Não é a vontade de Deus. E os rebeldes? Eita Deus. Irmãos, a gente lê o texto assim, a gente fala, nossa, por que Jesus falou para a mãe? Não, Jesus estava dizendo ali, ó, vou abrir mais ainda o leque para vocês entenderem. A multidão sentada, ele dizendo, ô fornicador, tu não é do reino. Mentiroso, tu não é do reino. Ô, você adúltero, não é do reino. Ei, você aí, que vive oprimindo os outros, tu não é do reino. Tu não pertence à minha família. Aí as pessoas dizem assim, né? Sempre tem aquela galera do outro lado da arquibancada, né? Tem a arquibancada da direita e a arquibancada da esquerda. A da esquerda diz assim, ó, que é dos irmãos malvados. Ele está errado. Todo mundo que quando bate no pecado dele, ele fala assim, tu está errado. Aí eu te falo, por que a multidão ia embora depois que Jesus pregava? Porque Jesus sempre deixava claro, ninguém saía com dúvida. Porque sempre, você nota que Pedro vem e fala assim, por que nós não pode? Por que você falou daquele jeito? E quando ele abria a boca, Pedro não respondia mais nada. Acabou a conversa ali. Mas Pedro era insistente, né? Pedro chegava, imagina os outros que chegavam para ele e perguntavam, não meu filho, isso aí quer dizer isso, ó, tome. E o interessante, que Jesus ele ensina, mas as coisas duras vêm quando as pessoas perguntam. Aí ele vai e abre o entendimento da pessoa. Lembra quando Pedro fala, se quem pode suportar esse discurso duro? Quer ir embora, Pedro? Vai. Não, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Agora você imagina, hein? Os discípulos do lado ali não estavam aguentando. E se nós ouvíssemos Jesus pregar, ele olhando para o nosso coração, conhecendo o que está lá dentro, hein? Olha aí para o seu coração aí. Veja aí o que você esconde. Imagina Jesus, não precisa de altar, não precisa de templo, aonde ele para, a multidão encosta, ele começa, não, você não pode entrar, porque o reino de Deus não é feito para os adultos, não é feito para isso, não é feito para aquilo. E aí? Como seria? Você acha que essa nação hoje, as nações aceitariam a pregação dele? Você acha que iriam bater palma e glória a Deus? Você acha que ia ter o reto até um movimento lá dentro? Eu acho que não teria não. Se lá atrás colocaram na cruz, imagina agora. Sabe por quê? A verdade
a verdade, mas é o único caminho que reconstrói a nossa integridade, a moral, a família. É o único caminho que nos leva para a salvação, é a verdade. E a verdade é Cristo. E a verdade sempre é revelada. E às vezes estamos desatentos. E o tema de hoje é para a gente estar atento. Se nós nos encontramos hoje na família de Cristo, não dentro de uma igreja, não dentro de um templo, mas em Cristo. Eu posso dizer hoje, eu pertenço à família do Senhor. Eu posso dizer hoje, abrir a minha boca e falar com convicção, com toda a minha alma. Todavia, o Senhor, Ele traz a palavra de maneira que nós venhamos estar atentos e há tempo de consertar aonde nós estamos errados. Porque às vezes nós tomamos um caminho e não é o caminho, a direção que Deus nos deu. Nós queremos andar por ali, nós queremos que aquilo seja certo para nós, mas não é. Não é esse o caminho, não é essa a vontade de Deus. E nós ali, de todas as maneiras, estamos lutando. Porque nós queremos dentro de nós transformar os nossos desejos em realidade. Mas a verdade é uma só se torna realidade os desejos e as vontades de Deus. Se os nossos desejos for segundo o desejo e a vontade de Deus, será realizado. Se não for segundo a vontade de Deus, é nós nos frustrando no caminho. Houve uma geração de cristãos que ora, ensinou essa oração, a oração que Jesus sempre fez: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Todavia seja feito a tua vontade. Se não for a vontade dele, cego não vê, coxo não anda. Se não for a vontade dele, não tem milagre. Se não for a vontade dele, não tem mudança. Irmãos, nós somos da família de Jesus. Eita glória! Vamos lá, abra a sua Bíblia. Aleluia! Ao livro de Romanos. Abre aí Romanos, capítulo de número 12. O verso de número 2. Quando olhamos em Romanos 12, fala dos dons. Mas o verso 2 nos faz enxergar além, que ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Aleluia! Para mim experimentar o que vem de Deus, eu tenho que fazer a vontade. Mas vamos dar um jeitinho. Nós pode dar um jeitinho? Não, mas é do jeito que eu quero. Tem nada. Irmãos, preste atenção. Não se conforme com este mundo. Renova teus pensamentos, muda de rota, converte, muda o teu jeito de pensar. Olha aqui, é bem claro: transformai-vos. Lembra do filme Transformers? Quem que assistiu aí com as crianças o filme Transformers? Como que chama o caminhãozão? Como que chama o caminhãozão, gente?
Como? Aquele, tá vendo como a gente pega dentro da igreja? Uns com medo de responder, olha lá. E crente que fica na frente da televisão, vendo novela, vendo filme, tem tempo para ler Bíblia, pastor? Fica atrás do Optimus Prime lá e esquece do Jesus da Bíblia. Tá vendo? É assim, oh glória. Todo mundo olhava para aquele caminhão e ele vinha e falava, ele vai se tornar um robôzão agora. Não é assim? E todo mundo com a cara lá na TV olhando. Ele fez o que? De algo simples para algo de algo que não impactava em nada, mas uma transformação de algo que agora pode derrubar os seus porque ele só se transformava no robozão. Ai, Deus me deu isso daqui que é para tem gente que só vai entender se falar do dito do curso do caminhãozinho. Eu quando eu assistia TV, eu não assisto, irmão, faz muitos anos. Não tem nem TV em casa, pra vocês terem uma ideia. Mas eu gostava do mate. Quem lembra do mate? Não? McQueen, Relâmpago McQueen. Eu gostava do Relâmpago McQueen. Mate era o guinchim. Tudo torto, tudo enferrujado. Às vezes, irmãos, quando algo quebra, precisa de alguém muito simples para poder ajudar a levantar. Então pega a visão. Ele vem, é só um caminhão, é mais um no meio da rodovia. Mas se hoje tu está vindo na rodovia e você vê um caminhão se transformar num robô, parou tua vida. A comparação aqui é simples, é igual essa. Ninguém dá nada para você. Ninguém está nem aí com você. Você não impacta ninguém. É só mais um ser humano. Mas há uma transformação na tua mente. Há uma renovação no teu inconsciente, no teu consciente. Há uma transformação no teu sentimento. Há uma transformação na tua conduta. Há uma transformação na maneira que você fala. Cita aí, pastor. Não prestava, agora presta. Mentia, agora não mente. Era caloteiro, agora anda certinho. Era paparicador de mulher casada, agora dá valor na mulher que tem. Era aquelas irmãs que andavam com a saia até o pé, mas quando vinha homem puxava para cima, virava uma saia pela metade. Talvez só achou que eu ia falar só dos homens, né, irmã? Não, aqui é igual. Saía de noite, todo mundo falava lá, o cachaceiro. Agora olha e fala que lá é pai de família, ó. Trabalhador. Identificou, né, pastor? Irmãos, o que houve nesse homem, nessa mulher? Uma Quem não era nada agora é visto. Mas alguém chega e pergunta: o que aconteceu? Fui para a igreja. Mas o que tem lá na igreja que mudou você? A palavra, a verdade. Rapaz, mas isso aí é coisa de gente quadrada. Eu nunca vi um bar fazer alguém parar de beber. Quem já viu, levanta a mão. Nunca viu o boteco fazer a pessoa parar de beber? Mas quando a pessoa conhece Jesus, irmãos, você já viu dentro da balada alguém dizer não traia? Mas já viu dentro da igreja dizer a mulher que tu tem que cuidar, tu tem que cuidar do teu esposo? Então aonde nós encontramos essa transformação de mente? Em Cristo. Irmãos, é muito claro.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação do vosso entendimento. O que eu achava que era já não é mais. O que eu vivi ontem não serve para mim hoje. Eu vou dar um negócio simples aqui, vocês vão entender. Ô glória. Simples. Quem já passou muito apertado, aquele mês assim que eu falar para você, para comprar o ovo, contava as moedas. Será que foi só eu? Porque teve dia que eu não tinha nem dinheiro para o ovo. Irmãos. Doído, né? Mas é a realidade do brasileiro. E também de outros países aí fora. Tem por isso que é pior, viu? E desses que levantou a mão, que pode ir no mercado fazer uma compra, que hoje está mais tranquilo, quer voltar para trás? Quer contar as moedinhas pro povo? Quer não, né? Por quê? Quando temos a liberdade de algo melhor, nós temos na mente, é concebido na nossa mente, que aquilo é bom. Mas como que a gente vai provar o que é bom? Jesus nos dá a oportunidade de provar o que é bom. Nos dá a oportunidade de experimentar o que é ter paz. Ele mesmo diz: eu vos dou a paz. A paz que o mundo não pode te dar. A paz não pertence ao mundo. Não vos conformeis. O mundo não vai te dar. Mas eu tenho dinheiro, pastor. Dinheiro não compra paz. Olha o tanto de gente que tem dinheiro e os filhos se suicidam. Muitas pessoas com dinheiro não têm amor na família. Muita gente que tem dinheiro pode viajar, pode fazer tudo o que quer, tem a melhor comida em cima da mesa, mas não saboreia nada. Paga um absurdo por um prato que alguém fala: olha, foi o chefe tal. Vai lá só para fazer uma selfie, porque põe uma colher na boca e fala: estava bom. E o homem que tem paz, a mulher frita um ovo, ele sente, convida os irmãos para comer. Não é assim? O homem que tem paz, ele não tem dinheiro e ele quer comer churrasco, ele faz o quê? Irmão, vamos fazer um churrasco, cada um dá meio quilo. Sobra a carne, come à vontade. É assim ou não é? Então os irmãos lá que se identificou lá atrás, tem paz na vida, irmãos. Não é o que nós temos que pertence ao mundo, mas é o que Jesus nos deu, porque nós não é um dedo, nós é uma mão com 5. Qual é a vontade de Deus? Pastor, não entendi. Tem uma multidão com fome. Sabe por que quando você junta muita gente com meio quilinho cada um, com um quilinho cada um, dá muito, todo mundo come, sobra? Porque tem milagre. Diga, tem milagre. Quando nós compartilhamos com os irmãos. Jesus olha para a multidão, os discípulos estão com fome. O que você tem? Olha que ele não pegou dele. Jesus podia ter feito assim: pão, peixe, e apareceu um monte de pão, um monte de peixe, sim ou não? Sim. Aí ele te pergunta: o que é que você tem? Só, a resposta é essa: só tem ali 5 pãozinhos, só tem meio quilinho de carne. Só tem 3 peixinhos. Rapaz. Aí sabe o que ele faz? Ele pega
Levanta a mão. Pai, graças te dou. Ele apresenta pro Pai. Dá na mão dos discípulos. Alimenta eles. Agora imagina os discípulos. Nossa. Aí não vou nem olhar para esse cesto. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Ué, não acabou. Rapaz, nunca. Pega aí. Ó, oferece o peixe lá porque o pão não acaba com ele. Imagina se é você, alguém diz assim: irmão, irmã, vai lá. Pega esse pãozinho, dá para a multidão de crente que está na igreja. Esse pastor tá fora do cabo. Não, eu vou passar essa vergonha? Você pensaria assim ou não? Eu? Vou nada, vou passar vergonha. Vão falar para mim: o teu pastor mandou trazer um pão. Crente de pouca fé. Eu fui visitar uma irmã, estava lá com os irmãos ouviram. Ela recebeu muita visita na casa dela, uma empresária muito forte, mas o carrinho desceu. E chegou aquela visita toda e elas não tinham comida dentro de casa. Dois carrão na garagem, casa coisa mais bonita, morumento de casa. Rapaz, eu pequenininho morando na comunidade com picanha na geladeira. Falei, é diferente. Mas entramos lá porque o Senhor mandou. E sabe qual é o testemunho dela? Irmãos, eu numa situação difícil. Falei, vou picar a carne bem picadinha que é para render. E ficou na porta com vergonha, não vai dar. Todo mundo foi, comeu, todo mundo se alimentou. Quando ela olhou na panela ainda tinha carne. Tem gente aqui que se pergunta no final do mês: nossa, como que a comida deu? Como que eu consegui pagar as contas esse mês? Parece que não bate. Parece que não. Mas aí a gente esquece, não é? É assim ou não é? Quem aqui já passou aquele mês que diz assim: esse mês eu tô, ó. Eita, da glória. E quando chega no outro mês e fala: não, mês passado nós passou, esse também nós vai. Mas não pergunta por que passou o mês passado. Hoje eu fui almoçar, e olha que interessante, eu olhei para o meu prato de comida e comecei a chorar. A comida estava falando comigo. É que você não experimentou isso ainda, mas vou passar senha para você. Eu olhei para o prato de comida e comecei a chorar, porque nem sempre eu pude ter no meu prato o que eu tinha hoje. Porque nem sempre eu pude olhar para o prato e saber que toda a minha família já tinha comido. Sabe por que eu comecei a chorar? Porque eu dizia: obrigado, Deus. Porque hoje o que eu sou, o que eu tenho, foi o Senhor. O que eu posso é por causa do Senhor. Às vezes a gente esquece do milagre que acontece por causa da transformação que nós vivemos. Às vezes a gente esquece, irmão, das coisas tremendas que Deus fez, porque parece que é pequeno demais. Porque parece que milagre é só quando o irmão é cheio do Espírito Santo, põe a mão e Deus cura, expulsa demônio. Mas esquece da fé que está dentro de você, esquece de tudo que você faz para o reino, e você pertence à família do Senhor. Se Ele dispensou a multidão com pão, com peixe, a gente que está na presença dEle vai padecer. Só que quando tudo está prestes a acabar, a gente tem um costume que a Bíblia exorta a gente a não praticar: murmuração. Por que a gente sofre? Porque reclama. Se eu estou na presença do Senhor, se eu faço a vontade do Senhor, eu abro a minha boca como um dia. Irmãos, eu tinha um empréstimo. Eu fiz um empréstimo de 16 mil para comprar meu terreno. Era o que faltava para me pagar. Para me pagar 24 mil, eu paguei em 4 meses. E eu não tinha
E as pessoas olham assim e falam assim: pastor, como que você tem o que você tem hoje? Eu digo: milagre. Milagre. E eu lembro que eu tinha feito um carro, e era o último carro que eu estava fazendo, trabalhava na garagem de casa. E ali naquele momento, eu terminei o carro, fiquei pensando, falei: nossa, e agora? R$2.000 de parcela por mês, para o banco. Aí eu lembrei, falei: Jesus, eu faço tua obra, eu dizinho, me ajuda. Aí eu lavei a varanda, faltava 6 mil para me inteirar o dinheiro, para quitar o banco. Minha esposa me liga, fala assim: Cris, tem um homem com um carro velho aqui na frente da loja, te chamando. Os irmãos lembram do carro velho, era uma Santana podre, irmãos. É podre, irmão. Batia em cima, o ferrugem desmontava tudo embaixo. Os irmãos iam falar: pastor, o senhor não tem juízo de pegar um negócio desse. Fiquei 3 meses trabalhando num carro. Falei: vou fazer o que eu puder de melhor nesse carro para esse homem, porque a minha dívida era de 6, para encerrar. Eu olhei para ele e falei assim: 6 mil para me consertar, na época. Ele enfiou a mão no bolso e falou para mim: ei, 3 está aqui, eu deixo o carro e venho buscar quando estiver pronto. Eu fiquei 3 meses, eu trabalhei os 3 meses, falei: quando der 3 meses eu quitei o banco. Quando der 3 meses eu quitei o banco. Quando eu peguei aquele dinheiro, corri no banco, cheguei lá no banco e falei: vim quitar minha dívida. Só que a minha oração foi: Pai, eu faço a tua. Aleluia. Não deu meia hora, a resposta chegou. Aleluia. Ah, mas o que você quer dizer com isso? É que às vezes você reclama e Deus ele te responde com um bico de trabalho. Às vezes você reclama e Deus te responde com uma cesta básica. Aleluia. Às vezes a gente esquece de agradecer o que Deus já fez. Porque como que o Senhor colocará na mão do ingrato a benção para ele abençoar? É simples. A minha mente mudou, meu coração mudou, tudo em mim está diferente. Eu aprendi. Todavia seja feita a tua. Eita glória. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo de número 5. Todos encontraram, amém? Amém. Eu uso os lábios, você usa o olho, e nós entendemos junto. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Estão lendo o mesmo texto que eu, glória a Deus. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeei entre vós como convém os santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus porque noutro tempo vocês eram treva, mas agora vocês são
Diga, somos luz. Aleluia. Sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça, verdade. Oh glória, aleluia. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça, verdade. Aleluia. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aleluia. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eita Deus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do... Entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia. Deu para entender? Oh glória, vamos voltar lá? Vamos voltar em Marcos 3, verso 35, que nos diz: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Jesus está dizendo para a multidão assim: no reino somos todos iguais. O amor não é dividido, eu gosto mais do seu ou menos do seu. O amor de Cristo é igual para todos. A correção também para todos. A justiça também para todos. Também para... Aleluia. E quando estamos fazendo a vontade do Senhor, nós devemos estar na luz. Não compactuar com nada que é das trevas, com nada que é imoral, com nada que é o contrário o ensinamento de Cristo. Vamos lá? O mundo anda sem roupa, nós anda. O mundo anda sem roupa, nós anda. O mundo mente, nós não. O mundo rouba, nós não. O mundo briga lá fora, não é briga? Não, nós comunica a justiça. Como assim? Irmão, mexe com rico, você acha que rico vai perder tempo? Perde tempo, sim ou não? Perde nada, ele fala com um advogado, vira as costas e vai embora. Resolve aí, prende ele. Não é assim? E você fica pulando, ele foi embora, foi embora. Está nem aí com você. Primeira epístola de João, nós temos Jesus como advogado. Vem para cima de ti, você dobra o joelho e fala: Senhor, tu viu? O Senhor sabe a injustiça que estão cometendo. E deixa na mão dele que ele resolve. Vira as costas, fala: ó, subiu.
Agora quando descer, aí tu resolva com o céu. A gente reclama nos pés dele e papai responde de cima. Quando a resposta vem de cima, quem está embaixo segura. Não tem juiz terreno que vai absorver aquilo que o Senhor lá em cima decretou. Irmãos, quem é a família de Cristo? Tem muita gente que se diz ser de Jesus, mas não faz a vontade de Deus. Tem muita gente que se diz ser participante da ceia, mas não tem a vida pura. Tem muita gente que se diz todo cheio do Espírito, e nós devemos perguntar, qual deles? Tem muita gente, irmãos, que olha e se autodenomina alguma coisa, mas como a Bíblia te identifica? A Bíblia nos dá a identificação de cada um de nós. Porque muitas das vezes, vou dar um exemplo, eu posso vir aqui e falar bonito. Irmão, vocês estão, no sal, se eu estiver mentindo. Vai todo mundo para o mesmo buraco. Sabe qual é o buraco, né? Lá embaixo. Mas se eu estou falando a verdade, e alguém olha e fala assim, eu não concordo, eu não acredito, vai sozinho. Sabe por quê? Você já viu quantos pastores falam de si mesmo? São pouquíssimos, irmãos. Porque quando o homem tem um rabo preso lá fora, ele não consegue falar a verdade. Porque quando o homem deve lá fora, ele não consegue falar de qualquer assunto. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema com a mulher dos outros, não tenho problema com o filho dos outros, eu não tenho problema dentro do meu coração, eu não tenho problema na minha alma. Por isso que aonde eu preciso ir, eu vou de cabeça erguida, irmãos, eu entro e saio, igual Jesus ensinou. Sabe o que significa isso? A verdade cobra um alto preço da gente. Você acha que é fácil viver na verdade? Por causa do meu nome, Jesus diz, vocês vão ser odiados, vão ser maltratados, vão ser perseguidos, vão ser caluniados. Vão dizer, você é feio, é narigudo. Vão dizer, você não fala bonito. Vão dizer, quem é você? Mas aí a gente pode responder um algo: filho do Todo-Poderoso. Quem é você? Eu sou mais um da família de Jesus. Quem é você? No meio da multidão ele falou de mim. Aquele que faz a vontade do Pai é irmão dele. Sabe o que ele está dizendo? Tem o mesmo Pai que ele. Sabe o que Jesus disse? Tudo que pedires ao meu Pai em meu nome. Eita glória! Deu para entender? Mas por que eu peço para Deus e não acontece? Porque não faz a vontade dele. Porque Deus não faz o que nós quer. Deus faz a obra que testifica dele. Às vezes oramos e nossa oração é parcial. Às vezes oramos, a nossa oração é mesquinha. Oramos, a nossa oração não tem fé. Irmãos, eu já vi muita situação. Diz, o irmão está comigo, e olhar e falar assim, nossa, pastor pirou. Não, não é, pastor? O dia que o cadeirante estava lá, irmão, eu parei assim e falei, em nome de Jesus, levante e anda. Em nome de Jesus, levante e anda. Aí está aqui o pastor Adriano, ele olhou para mim e falou assim, ai, que vergonha. Olha o que ele está fazendo. As irmãs tudo olhando para mim, assim, os irmãos, minha esposa lá do fundo fez assim, todo mundo duro para ficar, irmãos. Aí para ajudar o pastor Adriano, falei assim, pastor, segura ele para a mão, pastor, levanta ele. Aí ele foi até duro, mano. Ele foi assim, irmão, vou mostrar para vocês assim, Ele deu uma olhada assim, o olho dele estava querendo chorar, irmão, mas não era de emoção, não, irmão. Era, nossa, olha o que o pastor está fazendo comigo. Levanta ele! Em nome de Jesus, levanta. De repente, o pastor puxa, levanta um homem enorme, com as pernas igual meu dedo assim, e sai assim, irmão. Aí todo mundo ali chorando,
dando glória a Deus, mas não era minha vontade, porque eu não fui lá para orar para cadeirante, eu não sou hipócrita, porque eu não queria ter ido lá, eu não queria estar lá naquela noite. Ah, mas é feio dizer isso. Não, irmãos, vou te mostrar na Bíblia que não é feio não. Feio é quando tu está mentindo e Deus está vendo. A Bíblia diz que tinha 2 filhos, e o pai pergunta para ele: ei, tu vai trabalhar na vinha amanhã comigo? Ô pai, eu vou, pode contar comigo que amanhã de madrugada estou lá contigo na peleja. Olhou para o outro: filho, tu vai comigo para a vinha amanhã trabalhar? Vou não, pai, não quero trabalhar não, você não gosta comigo não, pode vocês que eu vou ficar dormindo aqui. A Bíblia diz que o pai questionou? Não. De manhã o pai estava levantado, estava de pé, estava esperando. Sabe qual é o problema de quem fala dentro da igreja? Que papai fica esperando. Sabe qual é o problema de quem faz promessa e não cumpre? Papai está esperando. De manhã papai estava lá, o filho que abriu a bocona e diz: eu estou junto, eu vou, eu faço, eu sou do reteté, vai acontecer. Ele não foi, ficou dormindo. O filho que disse que não ia, porque o filho era verdadeiro, porque o filho não tinha medo do pai, porque o filho sabia quem era o pai, falou: não, o meu pai me chamou, eu vou pensar direito, eu vou fazer um esforço, mas eu vou, eu posso até não querer, mas é melhor obedecer. E de manhã o filho está de pé. Às vezes a gente fala tanto, e quando Deus dá um algo na nossa mão, nós joga fora, porque falou demais. Eu não queria estar lá, eu não queria ter ido lá, mas agradeci a Deus pela oportunidade do que eu vi, porque não fui eu que fiz, foi Deus. Eu só tive o privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para poder chegar. E não foi algo tão extraordinário que eu parei assim num portãozinho de madeira, escorei, falei: em nome de Jesus, levante e anda. Eu fiquei uns 10 minutos lá, irmão. Eu ia para ele assim, mamãe numa paz, irmão, e falando cada vez mais alto: em nome de Jesus, levante e anda. Até que ele foi me irritando. Irmãos, aí eu lembrei do final do missionário: na minha fé, irmãos, levanta e anda. Eu falei: na minha fé, em nome de Deus, levanta. Puxa ele, pastor, levanta ele, pastor. Levanta, rapaz, em nome de Jesus. O homem chorando, tremendo. Aí tem gente, vou encerrar aqui, vocês vão entender. Tem gente que diz assim: Deus não faz esses milagres não. É que o homem aposentado foi colocado 2 cadeiras, Deus trouxe no meu coração, a de roda e uma cadeira normal. Agora tu escolhe qual cadeira tu quer. Todavia o Senhor te dará a opção aonde você quer ficar. Ele escolheu a cadeira de roda, porque a cadeira de roda dava um benefício para ele todo mês, e a outra cadeira tem que trabalhar. Ah, peraí, então se eu estou na presença não é lugar para quem não quer fazer nada. Presença é lugar para quem trabalha, presença é lugar para quem obedece, presença é lugar para quem desce em oração, presença é para quem faz a vontade dele. Então não tem como ser cheio do Espírito se não faz o que o papai manda. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Oração da fé. Aleluia. Pegou? Então muda. Abra a mão. A palavra nunca volta vazia. Não é em vão. Eita. Desperta tu que dorme. Aleluia. Desperta tu. Eita Deus. E o que está morto levanta. E Jesus vai te esclarecer a verdade. Guarda isso, irmãos.
Diga assim para nós encerrar. Pastor, não gostei. Fala, irmãos. Não estou aqui para fazer amigo. Estou aqui no meio de irmãos. E sabe algo que família tem de bom? Quem que não tem liberdade de olhar para o irmão, apontar o dedo e falar: seu forgado, mentiroso, linguarudo? O dia que vocês verem mentindo, vocês podem falar, irmão. Porque o dia que eu ver vocês, eu falo. Irmãos, Deus corrige os que ama. Nós não escutamos a palavra em vão. É porque Deus tem amor em cada um de nós. E o amor de Deus é tão grande que quando Ele vê a gente deslizando, quando Ele vê a gente tomando um outro caminho, Ele vem com a palavra para nos orientar, para nos colocar no caminho. Hoje o que nós ouvimos é a palavra de um Deus zeloso, de um Senhor que nos tem como família. E Ele zela para que a gente não se perca, para que a gente não saia, para que a gente não pare de viver do lado dEle. É o amor de Deus para cada um de nós. É a vontade de Deus que a gente seja zeloso de boas obras. O povo dele é zeloso de boas obras. O Senhor, Ele nos traz como ovelha. O Senhor, Ele nos coloca no aprisco e nos dá segurança. E a segurança do Senhor, ela está nesta palavra. Irmãos, examine a palavra do Senhor. Não ande pelo que você pensa ou que você acha. O meu achar, o meu pensar me levou 30 anos da minha vida sofrendo como uma pessoa que nunca alcançava os sonhos. Hoje, eu posso dizer nos poucos dias que eu estou servindo a Cristo, eu sou uma pessoa feliz. Tenho problema como qualquer um de vocês no casamento, está ali minha esposa. Tem tempo que não sei se é eu que suporto ela ou se é ela que me suporta. Tem dias que eu olho para os meus filhos, irmãos, eles me irritam. Tem dia que eu irrito meus filhos. E eu olho para a Bíblia, e a Bíblia diz: trata ela como um vaso mais frágil. Ela olha para a Bíblia diz para ela: cuida do seu esposo. Eu olho para os filhos, a Bíblia diz: não suscita ira nos teus filhos. Eu olho para os meus filhos, a Bíblia diz para eles: honra teu pai e tua mãe. Então, quando nós ouvimos o que a Bíblia diz, a nossa vida vai ser diferente. Tua vida será diferente, tua família será diferente, será abençoado na terra. Por quê, irmãos? Porque nós temos Pai. Aleluia. E eu louvo a Deus, irmãos, porque foi a correção da palavra que direcionou e transformou a minha mente, meu sentimento. Aonde eu não sabia amar, eu orei e pedi. Durante muito tempo, eu já contei isso, eu orei e falava: Deus, me ensina a amar minha esposa e meus filhos. Me ensina a amar, Senhor, me ensina a amar, Senhor. Irmãos, Deus, Ele nos ensina. Ele nos ensina a ter esse mesmo sentimento. Então guarde isso. Nada é difícil. Eu costumo às vezes postar no meu status assim: só é difícil aquilo que você não quer fazer. Quando você não quiser fazer, não tem milagre. Aquilo que você não quer, esquece. E eu encerro e vou dizer de uma maneira bem simples e clara: o céu não é para todos, é para quem quer. Não tem impedimento para você que quer ir para o céu. Dá tempo. E eu espero reencontrar todo mundo lá. Mas se não ver lá, não vou sentir saudade não. Eu quero chegar lá. Estou te convidando para ir. Eu oro para você, você ora para mim, para nós ficar no caminho. Amém? Amém. Abre suas mãos. Senhor, meu Deus, glorioso Pai, abençoa em nome de Jesus a cada irmão, a cada irmã, a cada família. Senhor, abençoa cada projeto que está na tua direção, abençoa as crianças, confirma o teu livramento da grande vitória, Pai, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.